Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por essa noite tão abençoada que nós temos para estar aqui na casa do Senhor. Na presença dEle há abundância de alegria e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e é por isso que nessa noite nos reunimos mais uma vez para adorá-lo, para glorificá-lo e reconhecer uma vez mais o seu senhorio absoluto sobre as nossas vidas, reconhecê-lo uma vez mais como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Só quem pôde sentir a presença dele já nesse culto até aqui pode dizer aleluia. Abra comigo a sua Bíblia nesta alegria, neste sentimento, nesse contexto de adoração, nesse mesmo ambiente de gratidão a Deus por esta nova e preciosa oportunidade que Ele nos concedeu. Vamos ler a palavra do Senhor no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, do versículo 21 até o 26. Todos que têm a sua Bíblia, vamos fazer uso nesse instante da palavra do Senhor, essa palavra que continua sempre atual, com poder e autoridade suficientes para mudar a nossa vida, transformar a nossa história e nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Estamos no caminho do crescimento, estamos avançando a cada dia mais. A cada culto que você vem, a cada pregação que você ouve, a cada mensagem que Deus ministra sobre o seu coração, você está avançando na sua vida de maturidade espiritual e está crescendo a cada dia mais e tornando-se mais semelhante a Cristo. Jesus está sendo identificado em nós, cada dia que se passa, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, nas nossas maneiras de viver, no nosso modo de ser. Jesus está sendo revelado através de nós a cada dia mais. É por isso que nós somos chamados de cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos, né? Que nós realmente estejamos refletindo Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, do versículo 21 ao 26. Todos que encontraram podem dizer amém. Texto muito conhecido nosso que diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quantos podem dizer amém? Tome seu assento por bondade. Esse texto, como eu já disse, muito conhecido nosso, está descrito nesse livro das Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, um dos profetas maiores, não por questão de importância, de relevância, mas apenas por questão de conteúdo profético. Ele é considerado um dos profetas maiores do Antigo Testamento. E esse livro é um dos livros escritos por Jeremias. Jeremias é uma das mensagens finais que Deus envia ao povo de Judá, o reino do sul, já no final da sua história como nação, antes do cativeiro babilônico. Você sabe, você que já estudou sobre a história desse profeta, sobre seu ministério, você haverá de se lembrar que ele profetiza a nação do sul, a nação de Judá, o reino do sul, prevenindo-os, acendendo uma luz amarela diante deste povo, diante da sua nação, e lhes avisando, lhes alertando que a destruição estava próxima. Por mais de 40 anos, Jeremias vai passar pregando ao seu povo, principalmente na capital do reino do sul, do reino de Judá, em Jerusalém,
alertando a partir da liderança política do seu povo, a partir dos reis com os quais ele vivenciou, com os quais ele foi contemporâneo. Ele vai avisá-los de que o castigo de Deus é iminente, caso eles não ouvissem a voz de prevenção da parte de Deus que lhes era dirigida. Interessante que no próprio nome desse profeta já existe uma grande mensagem para o povo de Judá. Jeremias tem um duplo sentido no seu nome. O seu nome tem um duplo significado. Se você estudar mais a fundo sobre o significado do nome de Jeremias, você haverá de ver que Jeremias significa, a palavra Jeremias, o nome Jeremias, significa Yahvé exalta, ou Yahvé derruba, ou, se você preferir, Jeová exalta, ou Jeová derruba. Nesse duplo significado do nome desse profeta, já existe uma mensagem muito incisiva para o povo de Judá. Já existe uma mensagem muito específica, muito clara para a nação para a qual ele está dirigindo a sua mensagem, as suas profecias. Porque Yahvé é o Yahvé que exalta, sim, mas ao mesmo tempo ele é também o Senhor que derruba. Geralmente nós vemos Deus acolhendo as pessoas. Geralmente nós gostamos e até preferimos pregar às pessoas à nossa volta que Deus é o Deus que aceita as pessoas, é o Deus de amor, é o Deus que acolhe, é o Deus que arrebanha, é o Deus que cuida, é o Deus que quer estar ao lado das pessoas, lhes abençoando, estendendo a sua mão protetora em direção a estas pessoas. Esta é a mensagem mais fácil de nós pregarmos. Esta é a parte boa da profecia que geralmente nós profetizamos para as pessoas. Porém, a gente nunca pode esquecer de que o mesmo Yahvé que acolhe, o mesmo Yahvé que ama, o mesmo Yahvé que abraça, também pode ser o Senhor que rejeita alguém. Você há de se lembrar lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 1, Deus fala com Samuel, lembrando ao profeta daquele tempo, daquela época, que ele acaba de rejeitar o rei que está no trono. A Bíblia está ali nos relatando e dizendo, havendo Deus rejeitado a Saul. É o mesmo Deus que sempre acolhe, é o mesmo Deus que sempre aceita e ama as pessoas. Mas esse Deus, em determinado momento da nossa história, ele poderá sim rejeitar-nos, dependendo da forma com que nós o servimos, dependendo da maneira com que nós nos dirigimos a Deus, dependendo da forma como nós administramos ou atendemos ou não os seus mandamentos, as suas advertências para a nossa vida, ele também poderá ser o Senhor que derruba. Veja que o próprio significado do nome de Jeremias é uma mensagem para nossas vidas até hoje. Jeová é o Jeová que exalta. Se você for um crente que obedece aos mandamentos do Senhor, que ouve a voz de Deus, que realmente teme ao Senhor. E alguém um dia perguntou para um professor de teologia o que é temer a Deus. Preparou uma grande folha, pegou uma caneta e disse: a resposta vai ser longa demais. Provavelmente esse professor, que é um doutor das Escrituras, vai me responder muita coisa. Então vou pegar uma folha aqui para escrever tudo o que ele vai dizer. E ele disse assim: temer a Deus, meu querido, significa levar Deus a sério. O que é temer a Deus, professor? Temer a Deus, meu filho, é levar Deus a sério. Então, se nós tememos a Deus verdadeira e autenticamente, levamos Deus a sério, Ele será para as nossas vidas o Jeová que exalta, o Senhor que abençoa, o Senhor que estende as mãos. Mas se pelo contrário nós dermos as costas para os princípios de Deus, para a nossa vida, não levarmos Deus a sério e não o temermos, Ele será para nós o Senhor que derruba, o Senhor que abate, o Senhor também que rejeita. Essa é a dupla mensagem que já existe no próprio nome do profeta para a sua nação.
porque Deus não quer levá-los, Deus não quer permitir que eles vão ao cativeiro. Porém isso se tornará uma realidade para essa nação, caso eles não deem ouvidos à voz do Senhor. Quantas vezes Jeremias bateu a porta dos seus reis? Quantas vezes Jeremias foi à casa das pessoas, tentou convencer aqueles falsos profetas que lhe rodeavam, para lhes prevenir e dizer: a destruição vem aí, meu povo, a destruição está chegando, gente, preparem-se, mudem de vida, rasguem os seus corações e não as suas vestes, honrem a Deus com o coração e não apenas com os lábios, porque ele estava vendo que a destruição estava próxima, mas o povo de Deus, infelizmente, estava distanciado dos caminhos do Senhor, lamentavelmente. E a vida de Jeremias é uma vida que envolve muitos sentimentos ruins. E é por isso, inclusive, que ele é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Ele, inclusive, escreve esse livro que traz como título Lamentações de Jeremias, porque esse livro foi escrito num período, num momento, num contexto histórico terrível e trágico de Judá. Dizem os comentaristas, os historiadores, que o exército de Nabucodonosor bate 3 vezes contra Judá. Você já estudou sobre isso. 3 levas são conduzidas para a Babilônia, para o exílio, para o cativeiro, porque finalmente o castigo que havia sido vaticinado por Jeremias está agora acontecendo e se realizando sobre Judá. Israel já havia ido para o cativeiro mais de 150 anos antes. Agora chegou a vez de Deus tratar com Judá, com o reino do sul. E aí 3 turmas de exilados são levados para a Babilônia, cada uma num determinado tempo. Na primeira leva só vão os filhos de rei, somente a nata de Judá, somente a linhagem real. Estão entre esses Daniel e os seus 3 amigos, que nós conhecemos muito bem a história, porque eles são de linhagem real. Vão lá para as regiões palacianas de Babilônia, vão servir ao próprio Nabucodonosor. Mas anos mais tarde, numa segunda leva, é conduzida de Judá para a Babilônia. São mais 10.000 pessoas que vão para o cativeiro. Entre essas 10.000 pessoas está, por exemplo, o profeta Ezequiel, que nós conhecemos muito bem também. Porém, Ezequiel não vai para as regiões do palácio, ele vai para a beira de um rio chamado Quebar, um dos rios da Babilônia. E aí uma terceira investida acontece. O exército de Nabucodonosor vem uma terceira vez contra Judá, contra Jerusalém. E aí eles vão levar todo o restante do povo que ainda está ali. Vão destruir os muros da cidade de Jerusalém, que mais tarde serão reconstruídos por Neemias. Vão destruir inclusive o templo, o majestoso templo que fora construído por Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo desse tempo. A destruição é total, as casas são queimadas, tudo é posto abaixo. E eles inclusive querem levar Jeremias junto nesta terceira e última turma de cativos para a Babilônia. O profeta não vai aceitar isso. Inclusive o próprio Nabucodonosor aconselhou o seu general e disse: olha, traga o profeta Jeremias que ainda está lá, mas cuidado, hein? Cuida dele, não faças mal nenhum a ele, porque ele é um homem de Deus. Mas o exército vem, leva os cativos, quer levar também Jeremias, e ele disse: não, eu vou ficar aqui mesmo. Os mais pobres apenas de Judá é que ficam em Jerusalém, entre eles o profeta. E os historiadores dizem que Jeremias assenta-se sobre os escombros de Jerusalém, após a destruição total haver acontecido, vendo o restante do povo indo em direção à Babilônia, vendo que finalmente a punição que ele tantas vezes avisou o seu povo que aconteceria, agora finalmente se abateu sobre a nação. Ele senta-se sobre os escombros, segundo os comentaristas, derrama a sua alma em lágrimas e escreve esse livro que nós fizemos menção essa noite, o livro das Lamentações. Chorando com o rosto banhado de lágrimas, Jeremias olha para os escombros, para as ruínas,
para aquela destruição total que impera no centro das adorações de Israel, que é Jerusalém. Ele chora e se lamenta profundamente pelo que acaba de acontecer com o seu povo. E aí você poderá dividir esse livro das Lamentações em sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 19. Essa é a primeira parte do livro das Lamentações. Nessa parte você verá Jeremias apenas se lamentando. Do capítulo 1 até o 2, verso 19, você verá Jeremias lamentando-se diante de Deus. Ele lamenta pelo quê, pastor? Ele lamenta primeiro pela destruição que acaba de acontecer. Você há de se lembrar que lá no primeiro versículo do livro, ele já começa dizendo assim: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. E ele vai lamentando, primeiro pela destruição que acaba de ocorrer. Segunda coisa que faz Jeremias lamentar são os pecados do seu povo. Primeiro ele se lamenta pela destruição que ocorreu. Agora ele se lamenta, em segundo lugar, pelos pecados da sua nação. Provavelmente ele está derramando-se em lágrimas e dizendo: por quê? Porque o meu povo não ouviu o conselho divino que lhes foi dirigido? Por que que a minha nação não deu ouvidos às advertências que Deus lhes enviou através da minha vida e do meu ministério? Ele se lamenta pelos pecados que não foram confessados. Ele se lamenta pelos pecados que foram jogados debaixo do tapete, escondidos atrás da porta. Ninguém confessou, ninguém se arrependeu, ninguém desejou se converter de verdade ao seu Deus. Então ele se lamenta também por isso. Ele se lamenta ainda, em terceiro lugar, nessa primeira parte do livro, pelo culto rejeitado. Você verá nessa primeira parte de Lamentações que ele vai se lamentar profundamente, dizendo: o nosso culto foi rejeitado por Deus. Vocês vão de se lembrar, irmãos, que com Isaías Deus também falou uma certa vez e disse: esse povo me honra apenas com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa era a triste realidade também nos dias de Jeremias. O culto havia sido rejeitado. Deus chegou a dizer: os vossos ajuntamentos me dão nojo, os vossos ajuntamentos e reuniões me causam náuseas, porque eu não aceito mais o culto de vocês. Vocês se ajuntam e se reúnem para me adorar de noite, mas de manhã vocês estão acendendo uma velinha para Baal. Então é por isso que eu rejeitei o culto de vocês. Não adianta, é inútil vocês se reunirem para dizerem que vão cultuar ao meu nome. Então aqui Jeremias também está lamentando pelo culto que foi rejeitado. Em quarto lugar, Jeremias se lamenta pelas falsas profecias que foram proferidas paralelamente a ele nos seus dias. Ele se lamenta porque o povo deu ouvidos a profetas falsos, a profecias encomendadas, a profecias baratas. Ele inclusive chegou a ser esbofeteado, chegou a ser ferido por profetas falsos, quando dizia que destruição viria, e alguém dizia: não, Jeremias, para de profetizar derrota, rapaz, para de profetizar destruição, Deus vai abençoar a nossa nação, ninguém aqui vai para o cativeiro coisa nenhuma. E profetizavam para os reis querendo agradá-los. Irmãos, isso é um câncer que lamentavelmente ainda existe até hoje. Falsas profecias, que a gente nem poderia chamar de profecia, nós costumamos chamar de profetadas, né? Profecias encomendadas, em que a pessoa está toda torta, toda desalinhada, com o altar todo quebrado no chão, mas alguém ainda impõe as mãos sobre ele e diz assim: estou contigo, meu servo. Que história é essa de estou contigo, meu irmão? Se está com o altar quebrado, está com a vida desalinhada, vai ter que se converter de novo, voltar aos princípios, se converter ao Senhor de corpo e alma, para ser transformado, e aí sim, contar de novo com a bênção de Deus sobre a sua vida.
Que história é essa de que nós estamos vivendo uma vida espiritual falida, distanciada de Deus, adotamos a hipocrisia como uma realidade na nossa vida, e alguém ainda diz: eu estou contigo? Isso é falsa profecia. E Jeremias está lamentando também por causa disso, porque os falsos profetas estavam em Judá profetizando coisas boas, quando na verdade o que estava na proximidade de acontecer para Judá era o castigo divino, porque o seu culto já havia sido rejeitado. Então nessa primeira parte do livro ele está lamentando por tudo isso, pela destruição, pelos pecados do seu povo, pelo culto que fora rejeitado, e ainda pelas falsas profecias, que lamentavelmente eram bem-vindas em Judá. Mas há uma segunda parte do livro, que vai do capítulo 2, versículo 20, até o capítulo 3, versículo 20. Aqui Jeremias vai passar a uma outra parte, a uma outra atitude. É a atitude do questionamento. Ele começa o livro se lamentando, mas do capítulo 2, versículo 20 em diante, ele começa a questionar. Ele dirige a Deus alguns questionamentos. Por que, Deus, isso aconteceu com Judá? Por que com um povo tão abençoado, que se chama pelo nome do Senhor, vai acontecer tantas coisas ruins assim? Como Abacuque também, um dos profetas menores, questiona a Deus. Se você ler o livro de Abacuque, você verá Abacuque questionando: Deus, como é que pode tanta maldade no meio do meu povo, e o Senhor não faz nada? O Senhor permanece indiferente? Aí Deus responde, diz: não, Abacuque, eu vou tratar com o meu povo, fica tranquilo, vai chegar o momento de eu tratar com a minha nação. Eu vou usar os babilônios para castigar o meu povo, e vou punir o pecado deles. Aí Abacuque volta a questionar e dizer: Deus, mas o Senhor é tão justo, é tão santo, e o Senhor, que é tão justo e santo, vai usar uma nação pior do que a nossa, mais pecaminosa do que Judá, para punir Judá? Que história é essa? Aí Deus vai replicar e vai dizer: Abacuque, fica tranquilo, porque a vez de Babilônia também vai chegar. Eu vou usá-los como uma ferramenta apenas para tratar do meu povo de Judá, mas lá na frente eu vou tratar com eles também. E Jeremias, de forma muito semelhante a Abacuque, nessa parte do livro, ele está questionando. Mas há uma terceira parte, do capítulo 3, versículo 21, que é o primeiro versículo que nós lemos nessa noite. Do 21 ao 26, nós vemos uma terceira atitude, uma terceira, até chamaríamos hoje de virtude, que começa a brilhar de novo no coração de Jeremias. Ele está sentado nos escombros, se lamentando pela destruição que aconteceu, questionando, mas de repente uma fagulha de esperança nasce no coração de Jeremias novamente. E aí nós lemos do versículo 21 em diante, ele dizendo: disso me recordarei no meu coração. Ele acabou de se lamentar tanto, ele acabou de questionar de forma tão profunda, mas quando chega no capítulo 3, versículo 21, ele está dizendo: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, segundo outras versões. Aí a gente pergunta: Jeremias, mas você estava lamentando até aqui, na primeira parte, depois você passou a questionar, por que agora de forma tão brusca você vai dizer: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança? Por que você tem esperança? Qual é a razão que te leva a ter esperança diante de tanto caos, diante de tanta desordem, diante da destruição, diante do teu povo indo para o cativeiro? Onde é que você vê aí algum indício de esperança? Aí ele responde para a gente no próximo versículo. Quando você pergunta a Jeremias: como é que pode você dizer que tem esperança ainda? Por que você tem esperança? Aí no 22 ele diz assim: as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã.
Abassura mancho e devasturi me covas. Assura mancho e demandagai. Depois de lamentar tanto, depois de questionar tanto, ele está dizendo: está nascendo no meu coração a esperança de novo. É porque ele vê tanta coisa ruim, ele se lembra de tanta coisa ruim que aconteceu com a sua nação, com o seu povo, mas de repente ele traz à sua memória algo que faz nascer no seu coração a esperança de novo. Do que é que ele lembra, pastor? Ele lembra das misericórdias do Senhor. Provavelmente Jeremias limpou as lágrimas por um momento, enxugou o rosto e disse consigo mesmo: espera aí, mas eu não tenho motivos apenas para estar lamentando, eu não tenho razões apenas para estar questionando Deus, não, eu também tenho razões para ter esperança. Quais são as razões, Jeremias? Primeiro, é porque as misericórdias do Senhor não têm fim. É claro que Deus está tratando com o meu povo, permitiu que a destruição acontecesse aqui, o negócio aqui está um caos, o negócio aqui está tudo no chão, mas a gente ainda está com vida, nós ainda estamos de pé. Meu povo foi para o cativeiro, tem gente lá na Babilônia, longe daqui, a centenas de quilômetros, mas ainda estão vivos. Deus está tratando, está. Deus está punindo o pecado, está, mas a gente ainda está com vida. E sabe por que a gente está com vida e não foi consumido definitivamente? É porque Deus é um Deus misericordioso. E Deus me trouxe aqui essa noite para lembrar a você. Quem sabe você veio a esse culto de ensino, a esse culto da palavra, apenas se lamentando e questionando. Seu coração, a sua mente estão repletos de lamentações, de frustrações, de decepções, de amarguras. Quem sabe a sua alma foi invadida por uma raiz de amargura terrível, e isso está como um câncer espiritual, corroendo a sua vida, corroendo a sua alma, tirando a tua paz, perturbando a sua vida espiritual. Porque você nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tem se dado ao trabalho apenas de se lamentar. A única coisa que você tem feito é questionar a Deus. Mas Deus te traz a esse culto de ensino para dizer para você: meu filho, minha filha, você não tem razões apenas para chorar. Você não tem razões e motivos apenas para questionar e lamentar, não. Lembra-te das minhas misericórdias. Porque se você começar a lembrar das minhas misericórdias para com a tua vida, vai nascer de novo a esperança que morreu dentro do teu coração. Eu vou renovar a tua esperança aqui nessa noite. Segundo lugar, porque alguém ainda tem esperança mesmo no meio do caos. Primeiro, é por causa das misericórdias do Senhor. Segundo, é porque há restauração onde há verdadeiro arrependimento. E ele diz logo a seguir, ele reconhece que onde há verdadeiro arrependimento, haverá restauração. Sim, o meu povo foi para o cativeiro, mas o que Deus já proferiu para eles, através dos meus lábios mesmo anteriormente, é que o período tem prazo de validade. O cativeiro dura 7 décadas, é 70 anos, mas no final dos 70 anos, o cativeiro vai acabar, e o meu povo vai voltar para casa de novo. Deus vai tratar com eles, Deus vai castigar o seu pecado, Deus vai curar a ferida da minha nação, mas vai trazê-los de volta para casa. A esperança de restauração, Deus vai quebrantar o coração da minha nação e vai trazê-los novamente à sua pátria. A palavra de Deus nos diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E porque ele consegue ter esperança, em quarto lugar,
é porque a esperança é um remédio contra o imediatismo. Por que Jeremias tem esperança? Primeiro, por causa das misericórdias do Senhor. Ele lembra das misericórdias e começa a ter esperança de novo. Segundo, ele lembra que há restauração onde há verdadeiro arrependimento. Em terceiro lugar, a esperança é um remédio contra o imediatismo. Quantos de nós já fomos tomados pelo imediatismo muitas vezes? Não conseguimos esperar mais nada. O Salmo 40 a gente não consegue ler há muito tempo, porque o salmista diz lá: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Mas nós fomos dominados pelo imediatismo, e hoje, de um modo geral, nós queremos as coisas para ontem. Até a impressora, quando está imprimindo lá, e aparece escrito aguarde impressão, você fica ansioso, irmão, porque você não sabe esperar mais. Tudo a gente quer para ontem. Se Deus te promete algo hoje, você quer que se cumpra amanhã. Imediatismo. Mas quando a esperança da parte de Deus nasce em nossos corações, isso é um remédio contra o nosso imediatismo. Você para de ser impaciente. A ansiedade não tem mais lugar no seu coração, porque você volta a esperar em Deus. E lembra-se que tudo tem o seu tempo determinado. E quando chega o tempo determinado de Deus para a tua vida, nada nem ninguém pode impedir a realização daquilo que Ele falou ao teu respeito. E aí, em último lugar, a última parte desse livro, que é o capítulo de número 5, Jeremias intercede pela sua nação. É a sessão da intercessão. Lamentação, questionamento, esperança, mas aqui ele passa a intercessão. Você sabe o que é interceder? Claro, interceder é se colocar diante de Deus em favor de outra pessoa. É você ir a Deus em favor de outra pessoa. Isso é interceder. É ser intermediário. Alguém está distanciado do Senhor, não tem nem forças para orar mais, mas você se coloca em nome dele na presença de Deus e diz: Deus, meu esposo está distanciado da tua presença, mas eu estou aqui orando por ele. Minha esposa, Senhor, está afastada da tua casa, mas eu me coloco aqui diante da tua presença em favor dela. Meu filho, Jesus, não está como eu desejo que ele esteja, está longe do teu aprisco, mas eu estou aqui em lugar dele, intercedendo, orando e clamando por ele na tua presença. Intercessão é você esquecer de si mesmo e clamar pelos outros na presença de Deus. E você sabia que Deus te abençoa muito mais quando você gasta mais tempo da sua oração orando pelos outros? Quanto mais nos desprendemos de nós, esquecemos do nosso egocentrismo e clamamos mais pelos outros do que por nós na presença de Deus, Ele atende a nossa oração, abençoa as pessoas pelas quais nós oramos e nos abençoa também. Porque Ele olha para você e diz assim: meu filho está esquecendo dele mesmo, não está pedindo nada para si mesmo, está lembrando dos outros na sua oração. Olha que maravilha, vou abençoar essa pessoa por quem ele ora, mas vou abençoar ele também, porque o egoísmo está longe da vida dele. E Jeremias, no capítulo 5, ele finaliza o livro das lamentações, exatamente fazendo isso, intercedendo. Ele começa dizendo: considera, Senhor, considera e olha para o nosso opróbrio, para a calamidade que se abateu sobre as nossas vidas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? E lá no final do capítulo 5 ele vai dizer: converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos, renova os nossos dias como antigamente. Eu quero convidar você, por bondade, com permissão do pastor Igor, pastor Arthur, esteja em pé. Quem sabe você veio ao culto dessa noite
com estas mesmas atitudes na sua mente, no seu coração. Você está vivenciando um tempo de lamentos, vivenciando um tempo de questionamentos. Muitas coisas não foram entendidas, muitas coisas você não compreendeu, e você está questionando Deus diariamente e perguntando: Senhor, por quê? Quem sabe a notícia que eu vou lhe dar nessa noite não seja das melhores. Deus nem sempre se justifica para nós. Geralmente, Deus não nos dá satisfação do que Ele faz. Na maioria das vezes, Ele não vai se justificar diante de você. Quem sabe os nossos porquês, os nossos pontos de interrogação, não terão uma resposta de Deus. Mas naturalmente, automaticamente, lá na frente, depois que o tempo passar, depois que essa fase difícil passar, você vai olhar para trás e vai entender plenamente o que estava acontecendo na sua vida. E não é porque você não entende hoje que você deve se lamentar e passar a vida questionando. Deus está te dizendo nessa noite: pare de questionar, meu filho, pare de se lamentar. Tome uma nova atitude hoje. Qual atitude, Senhor? Toma a atitude do profeta Jeremias. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Porque bom é para o homem ter esperança no Senhor. A esperança que será renovada na tua alma nessa noite trará cura para a tua alma, trará cura para o teu coração. Será cura interior acontecendo em você, porque a esperança de Deus será renovada na sua vida. Você está pensando apenas nas coisas ruins, por isso é que você está se lamentando e questionando. Você está lembrando apenas as coisas negativas que têm acontecido na sua vida. Espera aí, vira o disco, meu irmão. Para os jovens hoje, dizer virar o disco é meio complicado, né? Muita gente nem conhece o que é disco. Mas os do meu tempo, pelo menos que estão aqui, do meu tempo para lá, onde se lembrar, né? Vira o disco essa noite, meu irmão. Você está pensando apenas nas coisas negativas da sua vida? Aquilo que te cerca apenas de forma negativa, você está destacando isso, você está olhando apenas para isso. Deus está te dizendo: muda o foco essa noite. Vira o disco. Começa a pensar nas coisas boas que eu já fiz na sua vida. Começa a te lembrar dos livramentos que eu já operei em teu favor. Quantas vezes eu já tenho dado ordem aos anjos para te guardarem e para te protegerem. Tem livramentos, meu irmão, que aconteceram e você nem ficou sabendo. E você só está vivo aqui nessa noite porque Deus agiu em teu favor. Ele interviu em seu favor e você foi livre da morte. Por isso estás aqui essa noite. Então eu quero te convidar a tomar a mesma atitude de Jeremias. Eu quero trazer à minha memória hoje aquilo que me dá esperança. Deus, renova a nossa esperança aqui nessa noite. Levante a sua mão direita comigo e vamos orar. Deus soberano e eterno, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, pela tua boa mão estendida sobre nós. Rabassura mantio e decandarai. A tua presença nos renova, a tua presença nos fortalece, a tua presença levanta aquele que está caído, a tua presença traz cura ao que está enfermo, doente. A tua presença, Senhor, restaura o vigor daquele que está desanimado. O coração entristecido pode ter de novo a alegria da salvação, porque a tua presença está em nosso meio. Olha quantas pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que provavelmente estão tomando atitudes erradas, estão focalizando, visualizando apenas as coisas negativas que estão à sua volta. Mas nessa noite o Senhor está nos orientando, nos lembrando das coisas boas, das coisas maravilhosas que Tu tens operado em nosso favor. Tu estás nos lembrando mais uma vez nessa noite que as Tuas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Renova a nossa esperança nessa noite, meu Pai, na autoridade e no poder do Teu nome, Jesus. Como ministro da Tua palavra,
Nós ministramos a tua bênção sobre o teu povo aqui nessa noite, ministramos o renovo da esperança em cada coração, ministramos a mudança de pensamento, ó Deus, nós ministramos a mudança de mentalidade sobre teus filhos nesta noite, e que nós possamos sair desse culto de ensino hoje, lembrando daquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, dos livramentos, das coisas maravilhosas, das portas abertas, das providências que o Senhor tem manifestado em nosso favor. Ajuda-nos nesta noite, restaura a nossa esperança, fortalece a nossa confiança, fortalece a nossa fé em Ti, meu Deus. Nós oramos assim para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe poderosamente.